Boa noite a todos os irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a estar tomando seus lugares. Vamos estar cantando um cântico, número 371, a trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Número 371. Convidar a irmã Sandra a estar guiando o hino. Para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. A cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. E o trabalho é que Jesus te chama aqui. Como vai ser feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Ser humilde, mas se for pra Deus, teu trabalho é visto lá dos altos céus, e o esforço nunca pode ser em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Os há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como os Cristos ama, faze-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, por todas essas bênçãos que já temos recebido. Hoje, seu quarto dia de estudo. Vamos orar. Só nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e nós somos imensamente gratos ao Senhor, Pai. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, na qual o Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz em nosso favor. E agora te pedimos, ó Pai, por esses momentos que aqui vamos passar, na continuação desse estudo, que o Senhor possa estar abençoando nossas mentes, nossos corações, para estar recebendo a Tua palavra, ó Pai, pondo em prática tudo aquilo que aqui aprendermos. Esteja abençoando o irmão Hamilton, que estará na incumbência de estar transmitindo a Tua palavra, ó Pai.
Abençoa os irmãos que não puderam estar presentes aqui, que o Senhor sabe os motivos. Abençoa os anciões dessa igreja, Pai, aqueles que se encontram enfermos, o Senhor possa estar abençoando a cada um, confortando o coração de cada um, Pai, e mesmo tirando algumas dores que possam estar sentindo. Pois nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar a oportunidade com o irmão Hamilton. Boa noite. Então vamos continuar, nesse dia. É o final, desse tempo que nós pensamos em passar juntos. Na verdade, como nós falamos ontem, o tema aí, mordomia, ele vai muito além daquilo que nós falamos aqui. Ele abrange muito mais coisa. Ontem, por exemplo, nós fizemos um resumo, era impossível falar sobre o que nós abordamos uma vez só. E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente continue falando sobre esse tema da administração das coisas de Deus. Então, na segunda-feira nós falamos sobre um conceito sobre mordomia, o que é tudo isso, e a responsabilidade do mordomo, do administrador, aquele que cuida das coisas de Deus. Falamos da responsabilidade que recaía sobre o mordomo e que recai sobre o mordomo. Esse que deve ser fiel porque ele está cuidando das coisas do seu Senhor e ele tem que prestar contas ao seu Senhor. O mordomo, nós falamos que ele é o maior da casa no sentido de administrador, não de dono. É o maior entre os servos, aquele que serve o patrão e ele está também administrando os outros servos que está, no caso, abaixo dele. E a Bíblia, então, deixa claro que nós somos mordomos de Deus. E a doutrina, esse ensinamento da mordomia, da administração, ele é muito importante porque a gente tem que entender e conhecer o senso do sagrado, saber que tudo pertence ao Senhor. Lembra que um texto que ficou bem marcado aí, um versículo que nós usamos todos esses dias, foi Salmo de número 24, e o versículo 1, o que está escrito lá? Vamos ver de novo? Então nós precisamos ter exatamente o senso do sagrado. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Não somente o universo, as coisas criadas pertencem ao Senhor, como também as pessoas. Então, nós precisamos ter essa ideia, esse senso do sagrado, de que tudo pertence a Deus e nós somos simplesmente os responsáveis. Então, nós precisamos ter também esse senso da responsabilidade diante da administração das coisas de Deus. E o que se espera do mordomo, do dispenseiro, do administrador, segundo o que está registrado em 1 Coríntios 4, versículo 1, é que esse administrador, ele seja achado fiel, seja alguém que cuida com fidelidade, com responsabilidade das coisas do seu Senhor. E devemos ter também o senso da dependência, ou seja, se não é nosso, nós precisamos viver na dependência de Deus, na obediência a Ele, para conduzirmos nessa responsabilidade que nos foi colocada. Então, a mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo que existe. Então, nós precisamos ter essa ideia de que Ele é realmente. E quando nós chegarmos a essa compreensão e começarmos a viver isso, tendo o senso realmente de que tudo pertence a Deus,
Nada é de exclusividade nossa. Tudo que nós temos e somos pertence a Deus. Então, esse ensino, a mordomia cristã, vai estabelecer essa verdade para a gente. Que Deus, Ele é dono de tudo que existe, tanto, né, na terra, no céu, enfim, tudo é dele. Como nós já observamos no Salmo de número 24, versículo 1. E embora Ele seja o dono, né, de tudo que existe, Ele concedeu a nós, seres humanos, né, nós homens, o privilégio, né, e a responsabilidade de administrar aquilo que pertence a Ele. Então os homens não são donos, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. E além disso, o que espera? O que se requer dos dispenseiros? Que sejam achados, que sejam encontrados fiéis diante de tudo isso. Tendo então essa ideia, né, de que nada pertence a nós, nós somos responsáveis pela administração, nós falamos sobre a responsabilidade de administrar o nosso corpo, porque segundo o que a Escritura diz, o nosso corpo ele não pertence a nós mesmos, né, ele pertence ao Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E Ele espera que esse corpo, não somente ele como alma e espírito, sejam plenamente conservados, né, para a redenção. Ou seja, então o Senhor se preocupa com o nosso corpo. E nós estudamos então que nós devemos ter realmente essa preocupação com o nosso corpo. E como nós estamos utilizando o nosso corpo. Não entregando, né, as paixões, não entregando as prostituições, não entregando, né, ao serviço pesado que visam o bem próprio, mas também, né, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então o nosso corpo ele não deve ser usado simplesmente para granjearmos, para conquistar as coisas, né, e inclusive maltratar o nosso corpo no serviço de tal forma, né, que sejamos prejudicados. E quantas vezes fazemos isso com uma visão distorcida dos nossos recursos, daquilo que pretendemos, e nunca oferecemos o nosso corpo ao bem-estar, né, das pessoas, quando servimos a Deus, ajudando alguém, indo a algum lugar, fazendo alguma coisa para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Muitas vezes nós não oferecemos realmente o nosso corpo para isso, mas oferecemos ele ao trabalho, né, ao ponto de sacrificar o nosso corpo. E quando nós olhamos qual é o objetivo de tudo isso, é o nosso próprio bem-estar, é o nosso progresso, é a nossa competição quando olhamos para os outros e queremos às vezes ser iguais, ter as mesmas coisas. E nós então chamamos a atenção para esse fato de administrar bem o nosso corpo, de cuidar dele, né, a saúde do nosso corpo, para que a gente tenha realmente, né, condições de servir ao Senhor através do nosso corpo. E também falamos da nossa mente, né, do nosso pensamento. E Deus não agrada do pensamento ruim, do pensamento mau, mas Deus agrada do pensamento, né, que busca as coisas dele. Tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai, né, disse Paulo escrevendo aos Filipenses. É nessas coisas que nós devemos pensar, nas coisas que agradam de fato ao Senhor. E precisamos, né, pensar seriamente nessas coisas. Ontem falamos a respeito da mordomia financeira, a administração do dinheiro. E falamos desde a maneira como ganhamos o dinheiro, que precisamos ter cuidado para não ganhá-lo de forma ilícita, de forma vergonhosa, de forma opressora, né, mas sem trabalhar, né, de forma justa para conquistar o nosso dinheiro. Não vivermos, né, no jogo, porque nós entendemos que é uma maneira inadequada, né, para um cristão ganhar dinheiro, usando, por exemplo, jogos de azar, porque não há nenhum mérito nisso, não há nenhuma bênção de Deus, né, sobre estas coisas, porque nós percebemos que desde o Antigo Testamento, Deus nunca deu as coisas a alguém de forma milagrosa, no sentido de usar como um passo de mágica, né, tá aqui.
Não, nós lemos que Jó foi um homem rico, mas ele trabalhou, ele usou de suas faculdades mentais, de sua inteligência, e ele conseguiu as coisas. Abraão, nós conseguimos ver as jornadas que Abraão fez, e foi diante desse envolvimento, desse trabalho duro dele, foi que ele conseguiu ser o homem rico que foi. Mas nada foi, de um dia para o outro, nada foi de forma milagrosa, mas de forma abençoadora, sim. O homem usando do seu poder de força que é dada por Deus, e Deus o abençoando. E aí nós citamos um salmo que não me lembro qual que é, onde diz até mesmo que Deus ele abençoa aqueles, seus servos, mesmo enquanto eles dormem. Não no sentido de que nós vamos dormir, descansar, esquecer das nossas responsabilidades, então Deus vai nos abençoar. Mas no fato de que mesmo enquanto nós estamos dormindo, Deus é tão bom que ainda assim Ele continua cuidando dos nossos negócios. Enquanto nós estamos acordados, nós vamos trabalhar, cuidar das coisas, Ele nos abençoa. Enquanto estamos dormindo, Ele continua cuidando das nossas coisas, e nós podemos descansar, de fato, quando deitamos, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Falamos da maneira como gastamos o nosso dinheiro, e uma das maneiras de gastar ou de investir o nosso dinheiro é com a igreja, com as coisas de Deus, com a obra missionária. Então nós pensamos que ofertar, contribuir, dizimar, como você queira, para a igreja local, é inclusive uma ordem da própria palavra de Deus. Nós lemos, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, de que Deus estabeleceu como lei o dizimar, e isso tinha uma finalidade: suprir as necessidades dos pobres, sustentar os levitas, aqueles que trabalhavam na obra do Senhor. Nós falamos que não vemos uma ordem, uma obrigação, algo que seja de fato ordenado para a igreja no que se diz respeito ao dízimo, mas entendemos que também não há nenhuma proibição. E nós desafiamos ontem no seguinte, de que se você é alguém que contribui com a igreja local para o crescimento, para a obra do Senhor, isso é um privilégio, e isso é uma bênção na vida daqueles que fazem isso. E se você é alguém que não ainda contribui com a igreja local, que não tira dos valores daquilo que Deus te deu, que você possa ser desafiado a entender a grande necessidade. A maneira de fazer isso pode ser usando como mínimo 10%, já que Jesus, os apóstolos, não proibiram de dizimar. Podemos estabelecer como limite mínimo 10%, porque no começo da igreja, os irmãos ofertavam muito mais do que isso. Nós citamos que no começo da igreja, perseguição, e ali eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, a fim de que eles administrassem esses recursos, sustentando, resolvendo os problemas existentes naqueles dias. Ou seja, eles não davam simplesmente 10%, eles davam muito mais do que isso. Alguns deles davam tudo o que tinha, e nós vemos que a maneira de ofertar é que isso seja de forma voluntária, que seja de forma alegre, espontânea, reconhecendo que Deus é dono de tudo, e nós estamos aqui cuidando daquilo que pertence a Ele, e devemos com isso ter o privilégio de devolver, de contribuir para o crescimento da igreja local. E falamos que o que Deus espera de uma pessoa, de um homem, de alguém que está vivendo nesse mundo sem Cristo, é que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus espera de uma pessoa que chegou ao conhecimento da verdade, que creu em Jesus Cristo, é que ele seja batizado. Essa é a sequência bíblica que nós vemos. A Bíblia diz, Paulo escrevendo para Timóteo, que a vontade de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem do seu pecado, da condenação eterna, e o coloca na posição diante de Deus de salvo por Cristo Jesus. O que espera então dessa pessoa é realmente que ela seja batizada, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. O que espera de uma pessoa que creu e foi batizado? Que ele seja membro de uma igreja local, porque na Bíblia, no começo da igreja, nós vemos isso: os irmãos apóstolos pregavam o evangelho, as pessoas criam no Senhor Jesus Cristo e instantaneamente eram batizados e eram inseridos no grupo de irmãos que já estavam
professando essa mesma fé em Cristo Jesus. Já se tornavam membro daquele grupo que foi chamado de cristãos do caminho, né? Então, ou seja, eles já faziam parte dessas igrejas que foram formando naqueles dias. Então, o que espera de uma pessoa que foi membro de uma igreja? Que ela contribua financeiramente para essa igreja local, porque aliás as necessidades continuam. Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Como que uma igreja pode cuidar das viúvas e dos órfãos? E até mesmo sustentar aqueles que trabalham de forma integral na igreja? Através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através da nossa contribuição, é que todas essas coisas são supridas. Tanto as necessidades materiais da igreja local, como as necessidades físicas, né, dos irmãos que têm as necessidades. E o que significa também ser membro da igreja? Significa usar os seus dons e talentos para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja e para a conversão de almas, para a salvação de mais pessoas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a mordomia dos dons, ou a administração dos dons, porque o que espera de nós, que um dia, né, já cremos em Cristo Jesus, que somos cristãos de fato, é que realmente nós nos envolvemos com a igreja e que nos importemos com ela, a ponto de usar tudo o que nós temos, dons e talentos, para o desenvolvimento de cada pessoa, para o desenvolvimento, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo próximo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Próximo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Coloca o 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja, nós entendemos que cada cristão, cada pessoa, ele recebe de Deus dons para servir na igreja local, ou para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa nascida de novo, nós entendemos o que ele disse, que o Espírito ele realiza a obra, o ministério, e ele distribui dons para as pessoas, para os convertidos. E ele distribui da maneira que ele quer, ou como lhe apraz. Entende-se que cada cristão, ele tem dom, recebe pelo menos um dom da parte de Deus. E não somos nós que escolhemos o dom que nós queremos. É o próprio Deus, através do seu Espírito, que distribui os dons. E ele distribui individualmente, para quê? Para que esse dom seja usado, como por exemplo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu. Como o quê? Como bons despenseiros, ou como bons mordomos, ou como bons administradores da multiforme graça de Deus, ou com as muitas maneiras, né, de Deus trabalhar na vida das pessoas. Então veja que o dom que cada crente tem, ele não é dado para ficar guardado, escondido, ou ser usado para si mesmo. Por que falamos para ser usado para si mesmo? Porque infelizmente, muitos líderes religiosos usam o dom que Deus lhe deu para servir a igreja,
para a edificação da igreja, para o bem dos outros. Eles usam o dom para o seu bel prazer, para o seu engrandecimento, para o seu ego, para o seu crescimento. Infelizmente, essa é de fato uma realidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o dom ele foi dado a nós. Veja que ele foi dado, ele não é nosso. Nós recebemos de Deus, ele foi dado a cada um para ser exercitado, para ser colocado em prática. Então o dom ele nem pode ser usado para servir a nós mesmos, porque veja, volta o versículo lá de 1 Pedro 4,10. Veja que ele não foi dado para servir a nós mesmos, veja que ele foi dado para servir uns aos outros. Essa é a finalidade. Então eu preciso entender que esse dom que Deus dá a cada um é para ser usado para o serviço ou para o bem do outro e não para o meu próprio bem. Eu vou ser abençoado com o seu dom, eu te abençoo com o meu dom, é o servir um ao outro. Eu sirvo a você com o meu dom, você me serve com o seu dom, e assim nós vamos servindo uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos do próprio Deus. E tem outra coisa então que nós não podemos fazer com o dom. O primeiro é não usar para nós mesmos, para o nosso próprio engrandecimento, e nem também menosprezar o dom que Deus nos deu. Infelizmente, muitos cristãos não se atentam para o fato de que ele tem um dom, pelo menos um, e que negligenciar esse dom é um pecado, inclusive, é um erro, negligenciar o dom que Deus deu. Infelizmente, muitas pessoas têm enterrado, o seu dom, têm deixado de usufruir, e isso é uma má administração daquilo que Deus nos dá. A administração dos dons é exatamente uma ordem do próprio Deus, e nesse versículo de 1 Pedro 4:10, nós entendemos claramente que ele é dado a cada um, para servir um ao outro, e nós devemos usá-lo como bons despenseiros, ou como bons mordomos de Deus. Então não usar o nosso dom, ou ignorar o dom que Deus nos deu, não é bom, porque ele foi dado com o propósito de que nós sejamos maduros, crescidos, alimentados, sendo servidos servindo uns aos outros com o dom que ele nos deu. E nesse tempo hoje aqui então, nós queremos pensar exatamente nisso, como você está usando, como você tem usado realmente o dom que Deus tem dado a você. Ou será que de alguma forma você tem feito alguma coisa, demonstrado? O fato é que você pode perguntar, e aí, qual é o meu dom? O dom, ele pode ser despertado a partir do momento que você estuda a palavra de Deus, ou a partir do momento que você se envolve com a igreja local onde você reúne. A partir do momento que você começa a ver as coisas acontecendo em uma igreja local, você começa a se ver onde você se encaixa, para você começar a exercer o seu dom. Agora, é claro, muitas coisas precisam ser feitas para que dons realmente sejam exercitados ou tenham suas funções sendo realizadas numa igreja local. Mas o fato é que se você ainda não conseguiu entender o seu lugar dentro desse plano de Deus, do dom para o crescimento, desenvolvimento da igreja, é preciso você procurar a buscar isso, até porque a própria palavra diz que nós devemos buscar os melhores dons, e nesse caso, não no sentido de escolhê-los, mas aquele serviço que você desempenha com facilidade, com prazer, com alegria, porque servir tem que ser algo feito com prazer, servir tem que ser algo feito com boa vontade. É como aquela pessoa que cozinha e cozinha muito bem, e ela tem prazer de fazer o prato e servir, e ela perceber que todo mundo está se alimentando, e se alimentando bem,
né, demonstrando de que está muito gostoso. Quando nós servimos ao Senhor, né, e servimos a igreja do Senhor, e nós percebemos a alegria das pessoas com o nosso serviço, né, isso é gratificante tanto para quem serve, como para quem está sendo servido. Mas o fato é que sempre que nós vamos olhar para os textos bíblicos, que vai fazer menção, né, aos dons espirituais, nós sempre vamos perceber que eles foram dados para o crescimento, para o amadurecimento, né, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos em igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos igreja de pelo menos duas formas. Pensamos na igreja, que é um povo salvos por Jesus Cristo, independente de placas denominacionais. Pensamos em igreja composta por pessoas que foram alcançadas pela graça, que foram salvos por Jesus Cristo, pelo poder que há, né, na sua morte, no seu sangue, na sua ressurreição, em toda a obra, independente de quem anunciou para ele o Evangelho, independente de que lugar eles frequentam, ele reúne. Igreja de Jesus Cristo é uma igreja formada por pessoas de todos os lugares e de todas as épocas, de todas as raças. E não importa quem foi que pregou, o que importa é o Evangelho que o salvou. E essa pessoa passa a fazer parte de uma igreja que é uma igreja invisível, que nós não vemos. E os dons foram dados exatamente para quê? Para a edificação, para o crescimento dessa igreja de Jesus Cristo. Portanto, esse dom ele deve ser exercido no mundo, em todos os lugares. Embora nós entendemos que também a Bíblia fala de igreja como igreja local. Lembra que João, lá em Apocalipse, escreveu para as igrejas da Ásia. Lá era uma igreja, um grupo de pessoas que estavam reunidos naquele local e eles foram reconhecidos como igreja. E essas igrejas locais, elas existem até hoje, que são grupos de irmãos que se reúnem num determinado lugar, para quê? Para servir ao Senhor, para se edificarem mutuamente, servir um ao outro, mas nós precisamos ter a ideia de que realmente a igreja, ela funciona, ela existe, independente dos templos, independente das casas, independente daquele lugar que a gente reúne como aqui. A igreja não é isso aqui, né? Nós sabemos disso, talvez você saiba disso ou não sei, mas igreja, quando a Bíblia fala de igreja, ela não está falando, né, desse templo, dessa casa, está falando de pessoas, ou seja, nós somos igreja. Então o dom, ele não pertence de fato a nós individualmente, embora eles são dados a nós individualmente, como nós lemos, mas ele é dado para o desenvolvimento dessa igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, pertence a ela. Mas nós fomos agraciados, nós somos o veículo, né, o lugar onde Deus colocou esse dom. Para quê? Para que essa igreja seja edificada. Portanto, novamente dizendo, usar o dom para nós mesmos, para o nosso engrandecimento, para o nosso enriquecimento, para o nosso bel prazer, isso é um pecado diante de Deus. Ou então, ocultar, negligenciar, também é uma má administração que fazemos daquilo que tem uma importância muito grande, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser edificada. Embora Deus, ele não precisa de nós, para você é difícil talvez entender isso, mas preste atenção, embora Deus, ele é todo poderoso, ele nem sequer precisa da gente. A verdade, a ideia que nós temos, né, quando nós até ouvimos algumas mensagens, é que Deus, ele precisa tanto da gente, que a gente às vezes fica com tanta dó de Deus, que nós até nos rendemos a ele, né? Por exemplo, quando a gente lê aquele texto de Apocalipse, né, onde Jesus diz, né, eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta do seu coração, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não dá ideia de alguém assim que está lá do lado de fora, triste lá, não dá? E Jesus, então, lá do lado de fora batendo, parece que está numa tristeza. Ah, não, vamos dar um lugarzinho para ele, né, tadinho? Está tão abandonado lá fora. Parece que é essa ideia que a gente tem. Mas, na verdade, não é nada disso. Jesus, né, Deus, Ele nem sequer precisa da gente. Na verdade, somos nós que precisamos dEle. É nós que carecemos realmente de Deus. É o nosso coração, é a nossa vida que precisa dEle. Mas embora Ele não precisa da gente, o que é muito importante nisso é que Ele conta com a gente. Ele quer compartilhar com a gente das bênçãos dEle. E servir ao Senhor Deus, né, é algo precioso para a nossa vida, porque isso nos dá satisfação plena. Porque quando nós decidimos a servir Ele, não tem como servir ao Senhor se não servir as pessoas. Porque quem já viu Deus? É como que nós servimos ao Senhor? Nós temos um trecho de João que dá para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Quando ele disse assim, ó, se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, o que ele disse? Que nós somos mentirosos. Porque se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como nós vamos amar, né, a Deus a quem não vemos? Veja que a maneira de nós evidenciar amor para com Deus é quando nós amamos os irmãos. A maneira de evidenciar o nosso serviço para o Senhor é quando nós servimos os nossos irmãos. E se tem uma coisa que dá satisfação plena a uma pessoa, é servir. Não tenha dúvida disso. Gente, ninguém é feliz se ficar só parado e esperando que os outros o sirvam sempre. Ninguém vai encontrar sentido na vida. Você mesmo, a vida não faria sentido para você. Se você fosse um inválido no sentido de sentar e ficar esperando que trouxesse tudo na sua mão, que sentido tem a vida? Imagine, você numa situação de não poder fazer nada. Digamos que você não pode, vamos entender. E aí você depende de alguém que faça tudo para você. Faz sentido viver assim? Não faz sentido. O próprio Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é o quê? Dar do que receber. Ou seja, então veja que nós encontramos um propósito na vida quando nós damos, quando nós oferecemos, quando nós servimos. Aí a vida faz sentido para a gente, porque você está se dando, você está oferecendo, você, né, está abençoando, e nisso a vida faz sentido. E o dom, ele foi dado para a gente com esse fim, né, do que nós lemos em 1 Pedro 4,10, que ele foi dado para servir uns aos outros, e isso precisa ser administrado. O que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel, um bom administrador. É isso que Deus espera que a gente faça com os nossos dons e talentos, né, que é diferente. Mas nós também podemos falar sobre a mordomia dos talentos, incluído nos dons. Porque embora alguns não conseguem discernir, né, o que é dom, o que é talento, mas nós entendemos que dom é uma lista, né, que nós temos na Bíblia, em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, nós temos uma lista também aqui, né, em 1 Pedro capítulo 4, também nós temos uma lista de dons aí a partir do versículo 10 que nós lemos, nós temos em Romanos 12, e outras coisas que não estão ali, nós entendemos que são talentos, né? Cantar, por exemplo, não é um dom, é um talento, né? Por quê? Porque tanto um cristão quanto um não cristão cantam, e cantam bonito, né? Então é talento natural. Agora, dom é algo que Deus nos dá, quando nós aceitamos por fé, né, a salvação, fazemos parte da igreja, então nós recebemos essa iluminação, esse dom, essa dádiva, esse presente, que é a maneira de desenvolvermos alguma coisa para a edificação uns dos outros. Então, precisamos entender que realmente nada do que nós temos é propriamente nosso, inclusive o dom. O dom que Deus dá a cada cristão, ele pertence ao Senhor, e nós havemos de prestar contas, né, disso também a Deus. Então, se você é alguém que de alguma forma não tem
exercido, né, o seu dom, os seus talentos, para o crescimento da igreja, é possível que você esteja administrando mal, ou não entendeu, ou está ignorando esse fato, né, desse plano, esse propósito de Deus para o dom que Ele te deu. E aí nós vamos pensar que dom, então, ele é exercido não somente dentro de quatro paredes, mas principalmente lá fora, porque é lá que estão as pessoas que precisam ser alcançadas, é lá que nós vamos ser igrejas ou representantes de Deus aqui nessa terra, e aproveitar o tempo, que aí que é o que nós vamos falar também agora, na mordomia do tempo, a administração do tempo, é não perder tempo com aquilo que Deus nos deu, para alcançar pessoas, para abençoar a vida dos outros. E se tem uma coisa que nós como cristãos temos também deixado muito a desejar, é exatamente a questão do tempo. Nós temos perdido muito tempo. Alguém disse que o tempo, ele é mais do que segundos, minutos, horas, dias, anos, séculos e milênio. O tempo é um milagre que não se repete. Muito bonito isso, né? O tempo ele é mais do que segundos, minutos, horas, dias, né? Meses, anos, séculos, milênios. O tempo é muito mais do que isso, gente. O tempo é um milagre que acontece na nossa vida. Cada minuto que nós vivemos é um milagre, porque a própria Bíblia diz, né? Se nós, de nós mesmos, não somos capazes de acrescentar um passo apenas ao curso da nossa existência. Ou seja, então, cada minuto, cada segundo da nossa existência é um milagre. Então veja que preciosidade, né, é o tempo para nós. Alguns dizem também, né, que o tempo é dinheiro, só que ele é muito mais precioso do que dinheiro. O tempo é muito mais precioso. Se dinheiro é precioso para você, saiba que tempo ele está além disso. Nós devemos ser bons mordomos, né, do tempo, aproveitando bem cada oportunidade, né, que nós recebemos e vivê-la de forma intensa. Como de forma intensa? Servindo ao Senhor, servindo uns aos outros. Afinal de contas, nós lidamos, né, com pessoas todos os dias, né, em todo o tempo, e nós precisamos fazer, né, um aproveitamento muito grande do tempo em que o Senhor né, nos permite a viver aqui, entendendo que a nossa vida na terra, ela é o quê? Passageira. Se lembra de algumas, né, ilustrações, ou alguma maneira, né, que a Bíblia apresenta para mostrar a fragilidade, mostrar a brevidade da nossa vida? Em 1 Crônicas 29:15, ali a Escritura diz que a nossa vida é como uma sombra. Você já viu? É claro, né? A sombra, você descuida, ela está nesse sentido, e a pouco ela passou, né? Ela já não está ali mais, ela já virou para o outro lado. E assim é a vida, né, das pessoas. Ela é como um palmo, né, na sua extensão. Esse eu quero ver, Salmo de número 39, versículos 4 e 5. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Veja que assim o salmista está considerando o tamanho da sua vida, né? A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Ou seja, diante da eternidade de Deus, quem somos nós? Ou o que é esse tempo que nós vivemos aqui? Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, vaidade é aquilo que passa, né? Aquilo que é supérfluo. Então assim é a vida, né, que nós vivemos aqui. Assim considerou Jó, dizendo que a vida dele era como um mensageiro apressado. Sabe o que é um mensageiro apressado? Naqueles dias de Jó, por exemplo, o mensageiro era alguém que tinha uma disponibilidade, um preparo físico muito grande, porque muitas vezes ele tinha que levar a mensagem correndo, né, e ele não tinha tempo de ficar conversando. Ele simplesmente chegava, entregava o recado e voltava. E Jó vai entender que a vida dele, diante de tudo que ele estava vivendo, né, era como a vida
de um mensageiro. E disso ele conhecia, né, com o serviço que ele ocupava na sua cidade, ele sabia realmente o que era isso. E assim ele considerou a vida dele. Mais conhecido é de Tiago, né, que diz que a vida é como um vapor. É algo que aparece por um pouco e logo se desvanece, né? É como você destampa uma panela que está a ferver, né? Você destampa aquele vapor, né, sobe, daí a pouco você já não enxerga ele mais. Assim é a nossa vida considerada diante da eternidade de Deus. E devemos então ter algumas considerações para o bom uso desse tempo em que nós vivemos aqui, né, nesse corpo. E entendendo o quê? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. O salmista vai falar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um ditado popular que diz que nós não devemos pôr o carro adiante dos bois, né? Infelizmente, muita gente coloca o carro na frente dos bois, ou seja, os bois, eles são colocados, né, na frente para puxar o carro, né, a carroça. Aí alguns colocam o carro na frente do boi. Isso quer dizer o quê? Que ele está trocando a ordem das coisas. Ele está adiantando. Ele está fazendo as coisas fora de hora. Não é isso que o provérbio popular aí quer dizer. Colocar o carro na frente dos bois é estar atropelando, né? E nós pensamos que o tempo, ele é determinado, ele tem um tempo determinado para tudo, e ele precisa ser respeitado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Há tempo de namorar, há tempo de casar, né? Há tempo de esperar, né, na fidelidade de Deus, na pureza de Deus, para depois as realizações do casamento. É tempo para se adquirir, para depois usufruir. E aí nós pensamos que as pessoas não aproveitam o seu tempo para estas coisas. Quantas pessoas que não aproveitam o tempo que têm vivido e quando chegam na velhice, né, aí são obrigados a dizer: ah, se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo. Ah, se eu soubesse que era assim, eu teria aproveitado a fase da criança, né? Eu não aproveitei os meus filhos. Porque pularam as fases, não aproveitaram o tempo. E veja, quando nós falamos de administrar o tempo, né, no sentido que ele é dado por Deus, nós temos que considerar todas essas coisas, né? É lamentável onde às vezes pais reclamam terem perdido a infância dos seus filhos, ou porque não brincaram, não aproveitaram aquele tempo, né? Outros envelheceram. Esses dias eu vi uma reportagem, né, que estava falando sobre pessoas com 45 anos. Agora eles estão preocupados porque não pensaram quando era jovem ainda, quando tinha bastante força física, em trabalhar para granjear alguma coisa, para que ele pudesse ter uma estabilidade. Aí quando chega aos 40 anos, o peso da idade está nos ombros, não estão mais conseguindo desenvolver o serviço como antes, e não dá tempo mais, né, de granjear, de juntar, fazer uma economia, porque perderam o seu tempo, né, de fazer essas coisas. E aí nós pensamos que realmente precisamos cuidar de cada tempo, né, de cada fase da nossa vida, não atropelar, para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus e que a gente possa usufruir, né, do tempo, tanto para servir, né, a nossa família uns aos outros e para o crescimento do reino de Deus. Considerar todos os dias, Salmo 90, versículo 12, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Na oração ele está pedindo o seguinte: Senhor, me dá sabedoria para viver cada dia e fazer com que cada dia possa valer a pena. E infelizmente, às vezes nós vivemos alguns dias de nossas vidas que talvez eles não valem a pena, porque exatamente nós fizemos eles não valer a pena. Nós não cuidamos, né, desse tempo precioso que Deus nos deu, não administramos bem o nosso pensamento, e aí fazemos desse dia um dia, né, onde nós vamos simplesmente lamentar e depois podemos dizer que não valeu a pena viver aquele dia, exatamente por causa de uma atitude precipitada, por causa de algo impensado que nós fizemos. Então precisamos cuidar, né, de todas essas coisas, considerar todos os dias
e recebê-lo como uma dádiva, como um presente de Deus, um tempo que Deus está nos dando. O nosso maior investimento deve ser no reino de Deus. Todos os dias, então, devemos fazer isso. Lembrar de Deus, como Eclesiastes capítulo 12. O que diz lá? Bem conhecido, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar do Senhor. Então, aproveitar o tempo da mocidade, aproveitar o tempo da força para servir uns aos outros, né, com o dom que Deus nos deu. E isso é o que vai nos fazer felizes depois, quando no Salmo de número 90 também vai dizer que os justos florescerão como a palmeira, né, estarão arraigados como o cedro, seus frutos serão florescentes, né, ele será abençoado na casa de Deus. Por quê? Porque envelheceu segundo a vontade de Deus, né, desde a infância ali, desde a sua mocidade, das suas forças, servindo ao Senhor. E na velhice, a vida acaba sendo uma vida de satisfação, enquanto os outros velhos se lamentam, que podia ter feito diferente, não precisava ter errado tanto, não precisava ter feito tanta besteira na vida, podia ter aproveitado melhor, né, os meus dias. Então é preciso administrar bem esse algo precioso que Deus nos deu, que é exatamente o tempo. Fazer o bem enquanto há tempo. Coloca Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, ou enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja, servindo isso com os dons, né? Enquanto tivermos tempo, façamos o bem, fazendo bem a todos, e principalmente, né, os nossos irmãos, aqueles com quem nós convivemos, servindo uns aos outros com os seus dons, administrando tempo e dons para o crescimento, o amadurecimento de cada pessoa. Não adiar as coisas. Aquilo, né, tem um provérbio popular que diz que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Isso faz um certo sentido, né, porque nós devemos aproveitar, como por exemplo Hebreus 3:7. Hebreus 7:8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, veja, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Veja que aqui é uma coisa que chama procrastinação, ou seja, algo que se vai adiar. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E em todos os aspectos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, no que se diz respeito à nossa administração, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso trabalho, dos nossos recursos financeiros, dos nossos dons, do nosso tempo. Se nós ouvirmos a voz de Deus que está dizendo através do seu Espírito que nós temos que tomar uma decisão em relação à nossa administração, não podemos deixar para amanhã, é hoje. Se nós somos alguém que não contribuímos financeiramente para as coisas acontecerem na igreja local e para que vidas sejam alcançadas, é hoje o momento de decidirmos. Então, aproveitar o tempo é não deixar para amanhã aquilo que realmente o Senhor nos convida para fazer hoje. Se é a respeito de uma entrega total de vida, de coração, ele diz: se hoje ouvirdes a minha voz. Então veja que ele chama realmente a atenção para esse tempo, administrar bem, né, esse tempo. Devemos planejar as coisas como bons dispenseiros do tempo de Deus. Alguém disse o seguinte, que o indivíduo que sabe o que vai fazer, quando ele inicia o seu trabalho, já tem metade do trabalho feito. Quando alguém sabe realmente o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, quando ele inicia o trabalho já está bem adiantado. Ele já sabe realmente o que ele vai fazer, ele já sabe os caminhos por onde vai passar, ele já tem tudo organizado. É diferente daquele que simplesmente chega lá e vamos começar, mas vamos começar como? Não sei, né? Ele vai ter uma dificuldade muito maior
de desenvolver, né, o seu serviço. Precisamos pensar, né, no nosso tempo, no sentido de ser pontual, ser equilibrado, não gastar o tempo com coisas fúteis, inúteis, né, coisas que não sejam essenciais. Precisamos aproveitar o tempo em que nós estamos com as pessoas para ensiná-las, né, para ajudar, para dar uma palavra de incentivo, para socorrer em alguma necessidade. É a oportunidade que nós temos de nos envolver com as pessoas. Aqueles que têm o dom de ensino, gente, não perca a oportunidade, né? Lide com as pessoas e procure ensinar alguma coisa. Aqueles que têm o dom, né, daquele sentimento da misericórdia, se sentiu a necessidade de uma pessoa que está sofrendo, né, abrace ela, apoie ela, ajude. São as oportunidades que nós temos e precisamos aproveitar nesse tempo. O tempo é algo de fato precioso, né, que deve ser usado com sabedoria, pois quando passa ele não volta mais. Tempo perdido, né? E quantas vezes nós lamentamos, né, o tempo perdido. Pessoas que têm algo tão importante para dizer para o outro, e ele não tem coragem de dizer, e ele fica ali, né, querendo falar, é algo importante, mas ele tem medo de dizer. E depois que ele vai embora, ele fica, podia ter falado. Já passou isso? Às vezes até que a pessoa pretendida, né, tenha passado por isso, né? Isso acontece muito com os jovens, né? Ele ensaia um discurso para falar para a menina pretendida. O Samuel deve ter feito isso já, uns anos atrás. Ele ensaia até um discurso, né, que ele quer falar para a menina, e ele fica lá, tem a oportunidade, mas ele perde o tempo, não tem coragem, depois ele lamenta, podia ter falado, né? Às vezes tinha dado certo. E isso acontece com tantas outras coisas, né? Uma proposta de negócio, né? Assim, ei rapaz, perdi a oportunidade de fazer a proposta. Se tivesse feito, tinha dado certo. Aí perdi. São tempos, né, que não voltam mais. Outros virão, mas esse, né, já perdeu. E existem coisas, se tratando de pessoas, que talvez o fato de abandonarmos ou desprezar o tempo, né, para ensinar, para conversar, para instruir alguém, ou o simples fato de negligenciar, porque às vezes a gente faz o seguinte, a gente insiste muito com a pessoa, né, gasta tempo com ele ensinando, e por algum momento nós temos tempo de continuar, mas nós abrimos mão, falamos, não vou falar mais nada, porque eu já falei demais. Eu acho que assim, que isso é um erro que nós precisamos corrigir em nós. Precisamos continuar falando, ainda que essa pessoa vai achar que está sendo chato, mas é o papel nosso, porque é algo que nós estamos enxergando e que ele não está enxergando. E quando a gente deixa de falar, perde o tempo, acontece coisas terríveis, irreparáveis, e nós lamentamos. Se eu tivesse feito alguma coisa, ou pelo menos ter falado alguma coisa, eu poderia ter evitado uma tragédia. Então por isso nós falamos que o tempo é algo precioso, que não pode, né, ser perdido. Ele precisa realmente ser aproveitado o máximo, né, nos nossos dias. Diante então de tudo isso, gente, que nós estamos estudando, sobre essa administração, em algumas coisas, de tantas outras que nós temos, de tantos outros aspectos da nossa vida, de coisas que Deus nos dá, e nós precisamos estar atentos. Diante de tudo isso, nós entendemos que uma pessoa que foi salva por Cristo, que foi alcançada, né, mediante a fé em Jesus Cristo, ela precisa realmente ter a compreensão do sagrado, de que tudo pertence ao Senhor, de que Deus é dono de tudo, e tudo que nós temos e somos não é nosso, é de Deus. E nós então somos os responsáveis pela administração de todas essas coisas. E o que Deus espera de nós é que nós, cada um, fazemos o uso dos dons, daquilo que Ele nos deu, como bons despenseiros, como bons mordomos, como bons administradores da multiforme graça de Deus, ou dessas muitas maneiras que Deus tem de usar a nossa vida, através dos dons, para edificar, para salvar, para abençoar vidas de pessoas. O nosso propósito com esse estudo é realmente te
nos desafiar a sermos mais comprometidos com as coisas de Deus, sermos comprometidos com tudo aquilo que Ele nos deu, bens, saúde, tempo, condições mentais, de poder raciocinar, trabalhar. Precisamos usar a nossa vida para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Mas uma das coisas que nós percebemos nas nossas vidas é que nós temos sido mordomos, por muitas vezes, infiéis. E se você olha para a sua vida e reconhece que em alguma área você tem sido infiel para com o Senhor, e alguma área dessas que nós estudamos nesses dias, que você possa pedir perdão para o Senhor, e que você possa pedir também a Ele que te dê sabedoria para administrar aquilo que não é seu, aquilo que é de fato do Senhor, porque todas as coisas pertencem a Ele. Dele é o céu, a terra, tudo o que existe nesse mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus nos abençoe nesse tempo em que passamos, e que esse tempo que você se dispôs em vir aqui possa ser um tempo realmente proveitoso, que ele não seja em vão, que essa palavra que nós temos estudado nesses dias possa fazer diferença nas nossas vidas. E eu posso dar um testemunho de que na minha própria vida isso fez diferença. Porque se não tivesse feito diferença na minha vida, não fazia nenhum sentido eu estar transmitindo aquilo que transmiti para vocês. E isso é importante, porque eu estou transmitindo algo que foi bom para mim, e eu tenho a plena convicção que será muito bom, de muito proveito para a vida de vocês. Que Deus te abençoe. Amém. A palavra volta na Simone Donizete. Antes de nós encerrarmos, vamos cantar mais um cântico, número 289. Jesus o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham ter seu perdão, vive
Muito bom, né? Esses momentos que passamos aqui essa semana, reunidos. Vamos estar encerrando esse culto de hoje, dessa noite. Pedir ao irmão Ailton Barros que esteja orando nesse momento.